Pikes Peak é um campo de batalha entre times oficiais de fábricas com muita grana e aventureiros locais que fabricam carros em celeiros e é sensacional de acompanhar. Vamos te mostrar os 10 carros mais malucos de Pikes Peak. O primeiro é o Toyota Tacoma, um protótipo apenas levemente baseado na picape de produção. E não é equipado com um grande e pesado V8, mas com um motor 4 cilindros que produz mais de 1.000 cavalos. E pode alcançar 96 km por hora em 1,6 segundo. O motor de 2,1 litros é montado na parte central e tem um turbo enorme. Ouça agora o barulho da válvula wastegate do turbo. Ele anda com pressões incríveis não só para ganhar potência, mas porque a elevação no Pikes Peak faz com que um carro normalmente aspirado perca até 40% de potência quando vai em direção ao topo. Ele vem de uma era em que a subida era quase toda no piso de terra e assim as 4 rodas recebiam tração, garantindo a aderência para a vitória geral e na categoria Unlimited. O próximo carro é meu absolutamente favorito, não apenas por sua potência absurda, mas por como ela é gerada. Esse é o Old Smoke, uma picape Ford F1 de 1949. Tudo que resta do carro original são os painéis da carroceria. Todo o resto foi criado especialmente para ela. Ela tem uma suspensão customizada, splitter dianteiro, assoalho e difusor, sem mencionar a enorme asa traseira. O mais surpreendente é movida a biodiesel, Ela produz 1.400 cavalos e 2.800 Nm de torque. E faz isso graças aos 106 PSI de pressão, através de um sistema composto de turbos. Essencialmente, uma turbina faz a outra girar, o que significa um lag muito pequeno. Só para você ter uma ideia dessa pressão, um carro de rua normal anda com 6 PSI. A da Old Smoke é 17 vezes maior. Ela é muito pesada, mas detém o recorde para os modelos a diesel, com 11 minutos e 25 segundos. E agora temos esse Volkswagen Golf 87, que pode não parecer muita coisa, mas na verdade conta com 2 motores. Um na frente, movendo as rodas dianteiras, e o outro na parte de trás, alimentando as rodas traseiras. O sistema bimotor garante muita potência, ótima distribuição de peso e força para conseguir um bom tempo, apesar de não ter um pacote aerodinâmico para rivalizar com os concorrentes. O carro tem uma potência combinada de mais de 600 cavalos, mas infelizmente aqui, depois de uma ótima subida, eles sofreram com uma quebra na suspensão a poucas curvas do fim. O próximo é o Peugeot 208 T16, recordista da prova. Ele é tão extremo quanto se pode ser. São 875 cavalos num conjunto de 875 quilos. Ele realmente compartilhou vários componentes com o Peugeot 908, que venceu Le Mans. A asa traseira é idêntica, o chassi é tubular, construído especialmente para ele, com um motor 3.2 litros biturbo instalado na parte central, com soluções interessantes como túneis aerodinâmicos em sua parte inferior para criar bastante aderência sem gerar muito arrasto. Ele foi pilotado pela lenda dos rallies Sebastian Loeb, que andou no limite o tempo todo e estabeleceu um novo recorde de 8 minutos e 13 segundos. Isso até que o carro seguinte chegou. O VW IDR é o recordista da Pikes Peak após superar o insano Peugeot 208. A Volkswagen optou por um caminho diferente dos franceses e seu projeto de entre-eixos curto. O IDR parece um carro LMP1, comprido e bastante baixo. Tem um enorme splitter, uma asa traseira generosa e saias para vedar o assoalho, tudo criando aderência massiva. Ele é empurrado por 2 motores, um em cada eixo e com total vetorização de torque. A potência ideal é aplicada em cada roda e ele está sempre usando a aderência dos pneus de forma perfeita. Os carros elétricos estão mesmo começando a dominar a montanha, e por uma boa razão. Eles têm muita vantagem. Os elétrons? Eles não ligam para a altitude. O percurso começa a 2.850 metros de altitude e termina a mais de 4.300 metros. São mais de 4 quilômetros de elevação total. Mas o mais surpreendente do IDR é que ele é menos potente e mais pesado do que o Peugeot. Mas com um motor a combustão como o 208, você tem bem menos que a potência máxima quase sempre, enquanto o motor elétrico sempre consegue despejar potência máxima nas 4 rodas do IDR. Temos agora o Suzuki Scudo, que nasceu com a mesma configuração bimotor do Golf. Ele tinha 2 motores de 4 cilindros, cada um gerando
400 cavalos. Inicialmente, eles enfrentaram problemas para fazer os dois motores trabalharem juntos. Imagine integrar duas embreagens, dois corpos do acelerador e duas transmissões e fazê-los funcionar em harmonia. Mas eles conseguiram e venceram a categoria Unlimited em 95. Então, no ano seguinte, trocaram os dois motores por um V6 montado em posição central, que produzia quase 1000 cavalos. Eles também substituíram a asa dianteira por um dos maiores splitters que eu já vi. Dá uma olhada nisso aqui. Embora fosse bastante competitivo, ele nunca alcançou seu potencial e foi segundo lugar por 3 anos seguidos. O próximo é mais um Suzuki, dessa vez um SX4. Tajima, conhecido como Monstro, o pilotou para quebrar a barreira de 10 minutos numa época em que partes do percurso ainda eram de terra. Esse carro tem uma das carrocerias mais agressivas que eu já vi, com uma asa traseira, triplano e um enorme splitter. Ele tem painéis laterais que estão ali para aumentar a eficiência do splitter, essencialmente capturando o ar de uma área de alta pressão sobre o splitter e empurrando a dianteira em direção ao solo. E havia mais um desafio aqui. Esse carro precisava ter uma suspensão bastante macia para os trechos de terra, o que interfere na aerodinâmica, enquanto carros como o IDR podem andar bem mais próximos do solo na superfície asfaltada e assim criar muito mais downforce. E então temos o Freightliner Cascadia. É isso, um caminhão. Ele pesa 4,5 toneladas, tem a maior asa que você já viu e 2.400 cavalos de potência. O incrível mesmo é a quantidade de carros menores que essa coisa supera morro acima. Ele tem um motor 6 cilindros em linha de 14 litros e 2 turbos que geram os 2.400 cavalos e os ainda mais impressionantes 5.400 Nm de torque. É quase o dobro do já incrível Old Smoky. Naturalmente, tem uma suspensão completamente revista e enormes freios de 17 polegadas, porque parar esses gigantes é um desafio. Os rotores têm o mesmo tamanho das rodas do seu carro de rua. O próximo é uma adaptação de um protótipo de corrida, o Wolf TSC Honda. Essa é uma ótima história. Um grupo de amigos que é conhecido como The Sandy Club comprou o carro e trabalhou nele como uma diversão para vê-lo subir a Pikes Peak. O carro é baseado no Wolf GB08 e é bastante leve, com 518 quilos, e tem cerca de 600 cavalos, mas o time reconhece que são cerca de 500 no topo. Apesar disso, o carro rumava para completar abaixo de 9 minutos quando um problema no motor o fez perder tempo. Ainda assim, ficaram com a vitória no geral. Por último, temos o monoposto pilotado por Paul Dallenbach. Eu explico o que faz esse carro ser tão rápido nesse vídeo. Muito obrigado por assistir e vejo vocês na próxima. Se você ainda não se inscreveu no Driver 61, não se esqueça de apertar o botão para seguir o canal. Até mais!